Hello and welcome to today's iPath Olá, webinar bem-vindo ao webinário 2022 de Global hoje Safety que Reports. vai cobrir o My name relatório is global Brian de Parker segurança da and I am IPAF iPath's Head of Safety and 2022. Technical, Eu sou and Brian it's my pleasure to be Parker. your host and presenter today. Eu sou chefe de We've segurança got e over técnica 300 da people with us IPAF. today, Temos umas fantastic, 300 from over pessoas 41 na countries. chamada, em mais So, de good 41 morning, países. afternoon or Bom evening from dia, wherever boa you're joining us tarde, from boa today. noite, dependendo de onde você I would like to esteja. say a huge thank you to our Eu sponsors for gostaria de today's agradecer webinar. aos nossos And these are patrocinadores Hinewa, Palisani, hoje. Skyjack, Gen1 and Hawena, Inspire. IPAF, Without our Gen1, sponsors, we wouldn't be able to Inspires, run these webinars. Palasane. Sim, esse patrocínio, Just a little bit of esse housekeeping. webinar não seria The possível. webinar is live today with translations Temos simultaneously into Italian, hoje Spanish, interpretação German, simultânea French, em Portuguese, várias Dutch, línguas. Vamos ter Chinese and chinês, Korean. alemão, The francês, webinar is espanhol, also coreano, being recorded and will italiano be on the iPath e website holandês. and YouTube Assim como channel shortly português. over the Hoje next o few days. webinário será gravado Do remember you e can go estará back onto disponível daqui a the alguns website and the dias. YouTube channel to look at past and look at future webinars. We will, subject to time, have a question and answer A session intérprete today. se desculpa, mas parece We que will estamos take tendo your alguns questions and problemas submit com them to o our panel som. of expert speakers. We will now watch two short films from our sponsors, Hinewa and Inspire.
Okay, welcome back, and thank you to our Bem-vindos sponsors for de their video. Great volta. insight there. I will now share my screen. Vou compartilhar minha Give me a tela. second. Hopefully a thumbs up and you are Tomara que vocês seeing my possam screen. vê-la. Thumbs up, Mark. Is that okay? Tá funcionando Stuff. bem? No point. Okay, great stuff. So just to give you a little bit of an insight into the agenda, what we're going to look at is why reporting incidents and accidents to the IPAF portal is so Antes de important. pedir desculpas, mas parece que But then we're estamos really tendo um gonna problema kind of com o som delve original. into the actual Global Safe Report for 2022 itself. And we're looking at a different way in which we're presenting some of the data this year. And this is all really important to give this data back Aqui to vemos you, o resumo do que our vamos members, fazer no webinário de and hoje. our people that put these data in there. So we're looking at short, medium, and long-term trends. And this year, for the first time also, we Deve-se have a rental desculpa da focus. So cabine for de rental português, depots mas não estou globally, recebendo o put som some great corretamente information do for you how we original can, e não é possível nesse momento improve continuar com o and serviço reduce de accidents interpretação. globally. And then we will, once I finish my presentation, a couple more videos, but then we're going to do a roundtable discussion with our presenters, introduce to our presenters today, and then a summary and some final Q&A. Okay, so from IPAF started its accident reporting process 10 years ago, and this was so we as an industry could learn from the incidents. Nós começamos com esse trabalho faz uns 10 anos. With the industry, and we believe that reporting as an industry will make the use of powered access even safer and save lives. I get asked why do we report accidents? Adeptos da cabine de português, se desculpa, mas não estou recebendo o som original corretamente. And I guess would it make any difference in the wider picture if I presented this one near miss or this one incident in our depot at 3 o'clock in the morning? After all, there are millions of MUPs and millions of operators globally. But I say yes, what you do share and what you do help and give to IPAF, once it has been anonymized and all names taken out, it might save that one person. That one person could go home to their family. And if we can save one person's suffering or their families with the harrowing ordeal of dealing with an incident, in my view, it is worth it. Remember, providing your incidents to IPAF helps us to help you by preparing guidance, safety campaigns, providing advice, lobbying where we need to, and ultimately giving information and support to our fantastic industry. As I've been speaking on this slide, I've been showing the new portal update for members. So if you are a member of IPAF, whether that's a rental member, a contractor member, or a safety professional member, you will be able to go onto the portal and you'll be able to get this data. But now also, you'll be able to look at it by regions too. And as you can see there, the final click of my button there gives you an insight into the various regions. So this is really de português, se desculpa, mas não estou recebendo o som do original corretamente. Lamentavelmente, nesse momento não podemos só continuar com o serviço de interpretação para português. By either the accident portal or by the ePal app. Remember, all data is safe. It's 100% secure, and it's confidential, but then it's anonymized. And what we mean by anonymized is all names and people's businesses and equipment is taken out. Okay, so moving on to the report then. So 2021 saw a record number of incidents and countries enter their data into the IPAF accident portal. 160 of those reports were either fatal or major, with 109 of them fatal. Now, it was positive to note that there was a reduction in fatalities on the previous year of 2020, which saw 126 fatalities, but we shouldn't rest on our laurels. The ultimate aim is, of course, to have no reports entered, but we must be realistic in highlighting that really only in the last sort of 3 to 5 years have we seen any real data being submitted, which is making a difference. This was always going to be a long process. If we look at the data for 2021, what we consider in the report as a short term. Se observamos os dados do curto prazo, observa que as quedas da plataforma é um dos motivos mais comuns para os incidentes na nossa indústria. Por isso, lançamos uma campanha, não caia nessa. Por favor, pode vê-la agora no site web
E podem ver o que foi essa campanha. Algo que gostaria de sublinhar, as três principais problemas foram as três nos últimos anos, e deveríamos focar nisso. Os dados a meio prazo, 2019 a 2021, 415 desses relatórios foram e 303 pessoas morreram. E podemos observar os diferentes incidentes e relatórios para poder compreender por que tem mais de uma pessoa morta nos relatórios. 197 estavam num lugar de construção e 140 foram fatais. Esse evento ainda é maior. 69 aconteceram na área pública e 67 em áreas comerciais. E houve muitas pessoas que morreram, trabalharam também rodoviárias. O Comitê Internacional de Segurança preparou e lançou o uso seguro de PMT nas áreas públicas. É um documento ótimo e vai ajudar para poder gerenciar quando esteja trabalhando em áreas públicas. Podem achá-lo também no seu site web. Os dados a longo prazo, houve mais de 4.000 incidentes, 579 foram fatais nesse período de 10 anos. É evidente que ainda não temos todos os incidentes a nível global, porque estamos no número limitado de países. Quando vemos os dados nos países, observamos que está filtrado aqui para fatais e principais, observamos que a principal porcentagem é Estados Unidos. Em outros webinários já mencionamos esse país, mas é o país que tem mais máquinas. O setor da indústria é onde deveríamos focar e deveríamos trabalhar mais de perto na agricultura para evitar incidentes fatais. As percentagens falam por si mesmas e não é uma surpresa, seguramente, para alguns de vocês que estão seguindo o webinário. Se vocês estiveram no ano passado no webinário, eu tenho mais slides. Estou tentando ir rápido, estou tentando não colocar muitos gráficos para simplificá-lo, mas tem um gráfico que é muito útil. Tem algo que foi feito muito recentemente, que é esse slide aqui. Isso para resumir os dados nos últimos 10 anos. Aqui observamos a correlação entre os 7 incidentes fatais e principais comparados com o total daqueles reportados. E aqui podemos observar esses dados ao longo dos 10 anos. E observamos aqui na linha como é no mesmo período. E se você observa aqui embaixo, podem ver as indicações por cores, que é das plataformas, eletrocuções, são os principais. Se observarmos das quedas plataformas em 2016, isso mostra que houve 23 incidentes relatados, dos mais de 100 incidentes que aconteceram. Isso vai estar disponível depois do webinário para que vocês possam revê-lo. Aqui vamos focar na indústria do aluguel e os dados dos 10 anos. Aqui temos todo tipo de incidentes. Aqui não são só os incidentes fatais ou maiores. Aqui também temos lesões menores e esmagamento das máquinas.
Os três incidentes mais comuns são o contato, a colisão, contato com o objeto ou pessoa, que é de tombamento durante a carga-descarga, e escorregão, tropeção e queda no mesmo nível. O resultado dos incidentes: primeiro socorro, segundo, estragos nas máquinas ou propriedades, e por último, quase incidentes. E os incidentes mais reportados acontecem durante a carga e descarga, ou durante a manutenção, ou enquanto o equipamento estiver em trânsito. A maioria dos incidentes acontecem nos workshops ou nos depots, que eu convido vocês a descarregar o relatório, se vocês não têm feito já isso, porque é realmente um relatório muito bom. Os comentários de vocês são muito bem-vindos também. Antes de passar ao painel, vamos ver 2 breves vídeos. Okay, thank you to Palazzani and Gen 1. Muito obrigada, Palazzani e Gen 1. Agora, é um grande prazer convidar nosso painel de hoje para a mesa redonda. Gostaria de apresentar... Mark, você gostaria de se apresentar você mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Eu sou Mark Kiley,
Sou diretor de Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Sunbelt Rentals e presidente do Comitê Internacional de Segurança da IPA. Hi, Kevin O'Shea, Director of Eu Safety sou and Kevin O'Shea, Training diretor de for Hydromobile, segurança Inc. para a in Hidromova North America. Inc. nos Thank Estados you, Kevin Unidos. and Rob. Rob, por último. Oi, todo mundo. mundo. Eu sou Rob Cavalieri, sou gerente de treinamento, segurança e conformidade para Manlif no Oriente Médio. Também Thank you very much. faço That's great. parte do Okay, so Comitê review some Internacional of de the headline Segurança. data, from the Global Safety Report. Vocês And now we're going to discuss some observaram alguns dos questions. dados do Relatório Global de Segurança, mas agora temos algumas perguntas. A primeira é a seguinte: o setor de aluguel é identificado pela primeira vez no relatório. E qual a importância dessa mudança? Porque estamos incluindo o setor do aluguel. Eu posso começar. A IPAF se focou na segurança dos operadores e nos locais. Temos feito muito para os negócios do aluguel, a carga e descarga é o exemplo típico, para dar apoio. Até agora não tínhamos nos focado em de onde vêm os acidentes e não tínhamos produzido até agora uma abordagem estruturada para poder revisar o que seria treinamento baseado nisso. Nos últimos anos, estamos recebendo dados mais robustos no sistema e acho que é muito importante como federação poder dar algo de volta para os membros para manter nossos membros seguros. Obrigada. Kevin, você tem alguma opinião a respeito? As empresas de aluguel têm umas responsabilidades, por exemplo, da identificação de perigos existentes e os comentários que pode dar a IPAF para as empresas de aluguel na identificação desses perigos ou para avaliar e identificar desses perigos pode ser muito interessante, porque poderia informar para uma melhor preparação. Realmente, é uma parte muito importante poder fornecer essas informações para as empresas de aluguel e seus comentários. Os comentários dessas empresas são muito importantes também. Assim, podemos nos assegurar que estão melhorando seus padrões e o uso adequado dos equipamentos. Obrigado, Kevin. Rob, você representa um negócio no Oriente Médio. Qual é a sua opinião do setor do aluguel nessa área geográfica? Cada setor da indústria tem suas idiosincrásias e quanto melhor possamos compreendê-las, melhores soluções vamos ter nas medidas de controle. Essa é a minha opinião. Ótimo. Muito obrigado. Agora, os dados mostram, analisamos os dados e os dados mostram o seguinte, que a mecânica inoperante e técnica aumentou. Por que vocês acham que aumentaram as falhas de equipamento? Kevin, você quer começar? Sim, claro. Eu acho que tem uma combinação de problemas. Desde a minha perspectiva, é assim, uma combinação de problemas. A indústria passou por tempos difíceis e tem dois aspectos. Primeiro, é que é duro ter todas as responsabilidades. É duro para a indústria. E segundo, quando você sai de uma pandemia, por exemplo, como agora, tem um foco na geração de
receita. those are really important challenges for E são equipment owners. desafios muito To make importantes sure that the para equipment is os fully donos das functional empresas and to make e sure that se they're able assegurarem to que o provide equipamento é fully funcional functional e que equipment podem ter 100% esse of the time equipamento is o one of the big 100% nas challenges in the vezes, é um rental dos for equipment owners in the principais rental business. And I think problemas after a no recession or a negócio de pandemic such as aluguel. this, Depois de uma you may well see a pandemia, fluctuation or an increase in some of these incidents, tem uma but flutuação dos it may well flatten out to a acidentes certain degree as the industry becomes more affluent or it starts to operate more e a genuinely indústria out with pode some of começar a these se abrir de exacerbating forma mais geral, não? Thanks, Kev. Rob, Junto com esses I'm gonna move on to, problemas what's your que thoughts on why we've tínhamos. seen this, this increase in the mechanical inoperable technical? Robert, e qual é a sua opinião? My take on it, I think there's multiple aspects there as well. Bom, but I tem also vários see that, aspectos. engineers and Os operators, engenheiros e people os who are operadores, more now aquelas reporting, pessoas failures que of any type, are reportam more falhas aware. de We have qualquer more competent tipo. operators and engineers, mechanics, technicians. Temos cada vez mais People I see técnicos, who are mecânicos e reporting, engenheiros. actually the Então, accuracy as of the pessoas que reporting now is reportam e a increasing. So I think that's precisão one of the dos significant relatórios reasons as estão well. Okay, so melhorando. the accuracy of getting these reports Então, a is precisão you dos feel that's probably relatórios, shown você a rise as well in this sente sense, yeah? que Correct. Yeah. está aumentando, Okay, né? Mark, Sim. you've heard from Kevin and Rob. Have you any Mark, thoughts on that? você ouviu as Yeah, respostas dos I'd say colegas. almost Você a tem mix of the algo mais two, adicionado? really. Eu falaria que é uma Certainly mistura dos we know dois. that the reporting accuracy Sabemos is que os better and the reporting is relatórios têm better, uma maior possibly precisão that e might têm have been classed as another mais cause relatórios previously, is now comunicados. being better triaged, if you like, into E the agora system. temos So uma melhor I would say triagem that também. is definitely happened. There's evidence of that. I'd also say it could be pandemic related. Também poderia estar relacionado à pandemia também. Os operadores e as pessoas no local têm um papel muito importante. Na minha experiência no setor de aluguel, nos 10 anos, e também no setor de construção, 20 anos antes disso, é que normalmente o que acontece é a máquina errada, no ambiente errado, sem manutenção correta. Isso pode levar a falhas. Esse ano vai ser interessante ver se os dados voltam nos níveis normais. É suspeito que talvez não vai voltar, mas pode ser que vejamos uma queda comparada com as falhas mecânicas e elétricas no equipamento. Clarity in the report itself, under the definitions at the back end of the report, it will define what we mean by inoperable technicals. Na parte final do relatório vai ter uma definição que queremos dizer com inoperante. Temos diferentes regiões, diferentes países. Quando vocês acham que chegaremos a um ponto em que poderemos comparar os dados de um país com os do outro? Robert, podemos começar com você. É difícil, você tem que se assegurar que você não tem variáveis demais. Como organização de aluguel, podemos comparar países. É mais fácil, porque temos muitos padrões nos sistemas, nas práticas. Temos que selecionar quais países têm mais coisas semelhantes do que diferenças para poder ter um valor adicional nessa comparativa. Você quer comentar? Eu gostaria realmente de apoiar o que falou o colega. É diferente comparar culturas diferentes, estruturas diferentes, porque variam de país a país. Uma das coisas dos Estados Unidos, por exemplo, por exemplo, que no Reino Unido utilizam os pounds para a capacidade, nos Estados Unidos isso não se usa.
of na that capacidade number, está em because the 25, European use 40% of the desse equipment. número, And I think porque there's another figure é that um equivalente diferente was on na on Europa. a call, and somebody gave me a figure in the US, which kind of took my breath away a little bit, but when I sat back and thought about it, it Numa made chamada sense me to me. deram um And that was número that dos they Estados estimate Unidos, 95% depois of pensei construction e companies in falei, America é certo, are que 10 95% employees or das less. empresas And it puts kind de of construção into dos Estados context Unidos têm that 10 empregados ou construction menos. environments, O and even the ambiente way da that construction construção, e companies mesmo a forma operate que as within those empresas de environments and the construção profile of those companies operam is nesses going to make ambientes that e o perfil analysis das very difficult. empresas And I think, vai just to echo what Rob fazer said again, to look for que talvez fazer similarities isso seja country diferente. by country may Observar well be as the beginning point. coisas semelhantes país por país, talvez é o Certainly something that is going to ponto be really inicial worthwhile para poder to be fazer essa done. But I think the comparativa. metrics are important and the establishment of a structure is important when the As analysis métricas goes são into importantes, as estruturas são importantes Kevin. para poder Okay. fazer algum tipo de trabalho Mark, did assim. you have anything to add to that? I think obviously from the chair of the ISC. Como presidente do Comitê de Segurança, tem algo adicional para comentar? É difícil comparar países pela cultura, pela estrutura de como se fazem os relatórios, mas o que é possível fazer ao longo do tempo é comparar um país com ele mesmo, e essa é uma boa forma para saber se tem melhores ou não. Os números de relatórios deveriam aumentar ainda dos incidentes que são reportados, se também poderia melhorar. O que você pode fazer e que gostaríamos de fazer como Comitê de Segurança é onde os países têm implementado padrões que podem ter um impacto para reduzir acidentes. Ao longo do tempo, eu acho que isso vamos observar o que tem feito as pessoas e se isso pode fazer a diferença. E se isso funcionar no lugar, talvez poderia se replicar para poder ter melhorias em outros lugares. Estamos trabalhando com um dos fornecedores para poder ter diferentes tabelas com nossos membros e esperamos poder, ao tamanho, por exemplo, das frotas dos países, assim ter mais dados de cada um dos países. Estamos trabalhando nisso. Mark, tem uma pergunta para você. Como presidente do Comitê Internacional de Segurança da IPAF, baseado nesse relatório, que orientação deveria revisar a IPAF no Comitê Internacional de Segurança, com base nesse relatório? Interessante, ainda eu acho que talvez é cedo. Por exemplo, temos um bom trabalho feito, o que acontece nas áreas públicas. Eletrocução, por exemplo, é um ponto-chave para poder fazer uma revisão nisso. E isso é também baseado em compartilhar as melhores práticas ao nível mundial e o que é possível, nível de controle. Observando os dados, é o uso de arnês, porque as pessoas estão tendo quedas. E com isso poderíamos ter um sistema superior de segurança. Eu acho que tem muitos avanços na tecnologia e diferentes áreas onde tem sistemas disponíveis. Eu acho que mais detalhes, por exemplo, se pensamos no aprisionamento e
os riscos que podem vir do uso do PMT, talvez poderíamos ter diferentes conversas com os fabricantes para ter um padrão de segurança nas PMT para ter procedimentos de emergência mais simples. Tem outra pergunta que acho que está sublinhada no relatório, nas 3 principais, mas é o segundo motivo mais comum pelos incidentes fatais. O que podemos fazer para conscientizar os usuários sobre as medidas a serem tomadas caso uma plataforma entre em contato com uma linha de alimentação? Qual é a recomendação atual? Você está nos Estados Unidos, Kevin, e talvez tenha mais conhecimento nessa área da parte da eletrocução. Acho que, primeiramente, Mark falou disso antes, da parte cultural, do tipo da indústria, não? Dependendo da cultura. Na OSHA tem um relatório de incidentes relacionado naquele onde tem uma relação empregado-empregador. E às vezes, nos casos, por exemplo, de autônomos, de empregadores que são empregados únicos, isso pode talvez não entrar. A big aspect that IPAF can play here in outreach, in identifying areas where o que a IPAF pode fazer é identificar as áreas onde não tem informações tão completa quanto os outros aspectos da indústria. E isso vai ajudar muito nos passos futuros quando juntarem esses dados. Mark, você pode fazer algum comentário? Você gostaria de fazer algum comentário? Eu, com certeza, observando as boas práticas que existem no mundo, os passos a seguir depois de um incidente, eu acho que é muito importante saber como se chegou a essa situação. Observando os dados, infelizmente, tem pessoas que tiveram uma lição e morreram quando tiveram um incidente que poderia ser evitado com uma melhor guia. Claramente, vamos começar por evitar chegar nessa situação, analisar se acontecer, o que é possível fazer de resgate. Robert, na sua região, o que você pode falar das eletrocuções? Eu acho que as campanhas de conscientização são muito importantes. Talvez ter um módulo extra no sistema de cartões PAL para compreender melhor a parte da engenharia que poderia ajudar nessas questões. E também poderíamos observar isso mais em detalhe, como isso poderia nos ajudar com esse problema. Eu gostaria de voltar a falar das falhas mecânicas, é uma preocupação crescente. Deveria haver uma vida útil máxima para os equipamentos de acesso motorizados? Vamos começar com o Mark. É interessante, eu vi muito debate sobre essa questão no passado. Se o equipamentos têm uma boa manutenção, é bem operado, deveria ser seguro agora, como era seguro há 10 anos.
As tecnologias pode ser que mudem alguns parâmetros, mas temos que pensar muito nessa questão. Nós estamos avançando a um ambiente mais sustentável. Se os negócios de aluguel mudam de equipamento com muita frequência, então a pegada de carbono que você vai estar criando vai ser muito grande. A idade e as horas máximas não seria principal. Eu acho que o foco principal deveria ser a correta manutenção, a correta operação Kevin, das you, máquinas. specialized in another industry in the power access. What's your view Kevin, with respect to você está that? The same question especializado from the em mass climbing and outra hoist, área industry. específica. I think as Mark has E qual rightly é pointed out, sua it's experiência difficult. It's difficult in a number of areas no que é a to empresa de gruas? provide or to gather É difícil poder information recoletar to take that argument informações forward sometimes. para Let poder me give you avançar com o the argumento, por example I would exemplo. use, and Mark touched on maintenance and inspection, which are obviously O Marco falou big de areas of it, manutenção e but inspeção, you que acho que é know, muito the working life importante. of the equipment and the A environment vida in which it útil do operates equipamento could e o be ambiente onde deveria maybe one of operar the single most important factors of this. You know, something that's é dragged muito out of a shed in an importante. industrial facility and used once a month, right? And is well maintained versus Se something that's out there podemos working comparar um in equipamento que harsher tem uma environments boa almost every day manutenção, and mas utilization numbers outro could be equipamento north que of se utiliza 75%, quase right, in cada rental dia num business. ambiente It's two very different duro, scenarios. são dois And I think cenários so muito therefore, diferentes. really going at it from the point of view of maintenance and inspection Então, podemos initially nos is, focar primeiramente na absolutely certainly manutenção e what we should do. inspeção, But I think as we move forward in seria the analysis o of principal, incidents over the years, mas we may well find that the enquanto environments in which they work avançarmos, could be classified in order os to look ambientes more poderiam into estar that aspect of classificados para sustainability. poder entrar Okay, em great. Thank maior you. detalhe. Quick reminder to all delegates, you can put your questions to us using the Q&A function, and at some point, you know, once we get Lembrete, past vocês the podem next part, colocar we'll as be able to take some of perguntas these na direct caixinha questions de from perguntas e yourselves. respostas Gonna e move on to depois, culture afinal, now, vamos and ter I um think pouquinho this de is tempo one para that poder started with respondê-las. yourself, Rob. But in Falando your da opinion, your cultura, personal opinion, na sua how do you think the opinião, culture of safety has changed in the last como 10 years? você And why? acha que a cultura da segurança mudou nos In our últimos region, 10 I've anos? seen it 12 years in the region in the Middle East, and a lot of Eu improvements, you know, vi and, muitas a lot melhoras more na transparency, região onde estou. visibility, Muita and you transparência, see that, visibilidade. effective work from IPAF in their lobbying Você function vê with government authorities and government jurisdictions working bom also trabalho da working in tandem IPAF with nas the rental jurisdições, nos organisations and governos, trabalhando individuals, com os construction indivíduos, com as sites. So it's a empresas push-pull, de and now we see aluguel. the culture changed significantly compared to 10 years ago. We see E a adoption cultura of mudou safe muito best practices nos and safe últimos 10 practices for anos. working at height. Observamos Fall a protection, the adoção type of de equipment melhores used, the práticas, competency of de the melhor engineers responsible for segurança. maintaining the equipment, even, you know, in the Middle East and UAE, the government's done a great job and No moved Oriente forward in that area Médio, as o well. governo tem feito um So I grande see some trabalho big changes. There's a lot to be done still, of course, para but fazer que os some big engenheiros improvements, sejam very tangible, responsáveis nessa I've área. seen. And that's Eu from a, tenho it's a visto group effort melhorias from, as I said, the muito government, importantes rental nesses companies and últimos IPAF 10 together. anos. They're the main contributors, I would say. Thank E you, eu Rob. acho que o governo, junto Mark, com as you empresas de aluguel, spent fizeram 20 um years grande in trabalho. construction and moved over to the rental sector. Mark, So, você passou 20 what's your anos views on this in respect of culture? na indústria da construção e depois Yeah, passou I a think, negócio de aluguel. Qual é a sua culture really starts perspectiva? from the A top. cultura And if começa you have in a do business topo. Se somebody você who tem is passionate about alguém no safety negócio, alguém and que tem uma people paixão take pela on, segurança e por that cuidar makes da segurança driving das pessoas, positive isso principles a realmente lot easier. pode trazer uma cultura You know, positiva de we align segurança. ourselves quite closely to our Nós customers and temos trabalhado our muito de customers perto in com nossos general have very good, clientes, e nossos reliable clientes, no contact-based geral, approaches. And realmente têm it's boas about culturas making nesse sure that we have that aspecto. consistency
Temos que nos assegurar que temos essa consistência ao longo dos negócios para nos assegurar que as pessoas estão seguras, que temos equipamentos seguros. Reconhecemos as pessoas com quem trabalhamos no dia a dia, nas rodoviárias, por exemplo. Nos anos que trabalhei na construção, eu vi muitas melhorias e também isso se traduz também nesse negócio no qual a gente está. A última pergunta tem a ver com o Comitê de Gruas e MCWP. Está fazendo o que a IPAF faria. Já desde o começo, desde o início, estamos trabalhando com todo o equipamento do negócio de aluguel que podíamos identificar dentro do mercado. Estamos trabalhando com eles, estamos buscando soluções como indústria. Você pode tentar falar com aqueles que fazem as leis e não poder falar, mas a IPAF fala pelos membros. E lá é onde chega o reforço do argumento. E a força desse argumento é ainda maior com a recoleção de dados para poder fornecer informações que aqueles que fazem as leis não têm, porque como indústria, assim estamos fornecendo as melhores informações possíveis para poder fazer as leis. E a IPAF tem que estar no centro para poder ter esse avanço. Agora vamos ver os vídeos de Skyjack antes de que os palemistas respondam às perguntas do público. Se vocês têm ainda alguma pergunta, podem colocá-la na caixinha de perguntas e respostas. Obrigada.
Thank you to Skyjack for that. I've muted Muito myself obrigado, again, just Skyjack. outside. But I'm just going to got our first question, and it was what Temos is uma the difference between the pergunta grey aqui and the do público. yellow Qual a line diferença entre a linha listing cinza e crushing, amarela, trapping and pinching, lista de and esmagamento e entrapment in the slide? entalamento, aprisionamento no slide, mostrando as tendências de fatalidades totais versus causas. Eu vou mostrar um slide, assim vocês sabem. Então, a linha cinza é para o aprisionamento e beliscões. Por exemplo, alguém que talvez tenha a mão ou a parte de cima do corpo, ou talvez um beliscão. Quando falamos aprisionamento de contato, é quando a por exemplo, uma estrutura pode esmagar por contato, por ter atingido a pessoa. E assim, não sei se estou compartilhando para que isso fique mais claro. João fala: quão abrangentes são os números globais de fatalidades? Você pode estimar quantas outras fatalidades em PMTs podem não ser reportadas ou não envolver membros da IPAF? Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu posso tentar, Brian. Eu acho que o que podemos dizer é que a gente não sabe. Tem algumas partes do mundo que reportam muito bem, sabemos que os números de fatalidade são bastante precisos, mas tem outros lugares do mundo onde não temos muitos dados, realmente. Você observa o número de incidentes reportados comparado com o número de fatalidades e você esperaria ver um alto número de incidentes comparado com as fatalidades se a gente não vê isso muito dos dados agora em diferentes partes do mundo? Assim que realmente a resposta seria não sabemos. Sabemos que vai ter centos de milhares de incidentes, mas não sei, Kevin, o que você acha? Concordo que é difícil de estimar. A forma que os reguladores reportam, comparando com os dados que temos, pode ser um desafio. Um exemplo, nos Estados Unidos tem uma lei de 1970 que não mudou tanto até agora. E os produtos que se produziam nesse momento, então, era diferente. Então, por exemplo, faziam relatórios de produtos que talvez era outra máquina. Então, isso às vezes pode ser um desafio. Quanto mais os membros podem reportar a IPAF, vamos ter uma melhor precisão como federação na indústria. E precisamos uma maior participação dos membros, porque eu acho que daí vamos poder ter uma melhor precisão. Muito obrigado. Temos uma pergunta de Nacho Fernandes. A manutenção é obrigatória, ok, mas e as novas tecnologias de segurança para descartar equipamentos a cada 10 ou 20 anos? Rob, você gostaria de responder? Bom, eu que falávamos um pouquinho antes, às vezes você pode reacondicionar algumas tecnologias, não quer dizer que depois de 10 anos não é seguro, tem algumas tecnologias que podem ser reacondicionadas e outras não. Então, eu falaria 50-50 nisso. Você pode ter um programa renovado numa freta de 5 a 10 anos, depende do país.
not really sure. E como isso é gerenciado, não tenho realmente certeza. Thank you for that, Rob. Muito obrigado, Rob. Kevin, você gostaria de fazer algum comentário? É uma pergunta difícil, realmente. O desenvolvimento do equipamento tem avançado um certo ritmo. Tem regulamentos em todo mundo que vão te oferecer parâmetros de segurança para o equipamento de acesso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma que vem de um regulamento do 69. E agora temos diferentes configurações de PMT. Tem duas coisas diferentes, não o que o equipamento e a manutenção e a habilidade também do operador. Thank you. I'm going to take the question from Matt. More customers are now asking for guidance on clipping on incisors due to client pressures. Mas quem está agora pedindo orientação sobre o recorte em antecessores devido às pressões dos clientes? O pensamento atual ainda é desaconselhar isso ou aconselhar o recorte somente ao dirigir e levar ao DC? É uma boa pergunta, faz parte da agenda da próxima reunião do nosso comitê. Temos que compreender o que leva a isso. Está no posicionamento correto, na máquina? Porque as pessoas estão se apoiando. Então, realmente é compreender de onde vem o problema. Vamos realmente observar em detalhe antes de poder oferecer recomendações. Obrigado. Tivemos uma pergunta sobre... Aqui temos sobre pontos... Por que não passam períodos específicos de provas? Temos algumas PME que têm pontos combinados. Eu acho que depende do nível de choque. Temos que, por exemplo, compreender o peso da máquina desde o manual, se podemos ter bem feitos os pontos, se fazemos a manutenção nos tempos corretos. Eu acho que esse seria o começo. Thank you for that, Rob. But there are quite a number of, in my experience of over 25 years, we've had many incidents Em involving 25 anos, temos muita experiência com equipamento de levantamento que o contratante não utiliza corretamente. Há mais algum comentário deste perspectiva da elevação? Na minha experiência, o primeiro que você tem que fazer é, talvez... Não sei, eu não posso pensar numa elevação que não funcionou, onde o pregador estava colocado e Okay, thank you. Muito obrigado. E talvez a pergunta final, porque já estamos chegando ao final. Qual é a posição das PMT e o uso das telescópicas? Algum comentário a respeito?
I can talk for a little bit about it. just a Eu minute. I'm poderia not really going to responder. what I would like to highlight is something that I've begun to see over here, which may be relative to this, and that's something called dual rating. Where currently there's a process A going on intérprete, in the desculpas, US mas where realmente o som do palestrante nesse momento está dificultando de poder fazer a interpretação. Vamos fazer os melhores esforços de Camille para poder fornecer a interpretação. An ANSI E92.2 boom lift, you know, like in the second half of the shift. And there are great concerns. Tem grandes preocupações com qualquer parte do processo. Uma máquina que está criada para fazer uma coisa desde o padrão de criação, mas depois é utilizada para outra função, talvez não vá cobrir os padrões iniciais do regulamento. E realmente vamos ter que pensar muito para ver como podemos resolver isso. Mais algum comentário antes de finalizar, Mark? Eu acho que é das duas partes, porque às vezes estão utilizando o que são os manipuladores telescópicos com alguns elementos, mas eu acho que o ideal é poder fazer a avaliação de risco, de utilizar o equipamento ideal para os diferentes tipos de atividades. Imaginemos que foi criado para uma atividade e é seguro, então eu acho que isso é o fator mais importante a sublinhar, focar nisso. Rob, você tem algum comentário? Não, acho que tudo foi dito. Ficamos sem tempo. E tomara que tenhamos falado de todos os pontos. E assim, vamos finalizar o webinário. Tomara que vocês tenham gostado do webinário. Gostaria de agradecer os patrocinadores por patrocinar esse webinário, Skydia Palacini, Hanon, Inspiring Gen One, e a nossos palestrantes, Mark, Rob, Kevin e Brian. E obrigado vocês, os participantes, por estar hoje aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta que não foi respondida, vamos tentar responder de forma individual depois. Se vocês pudessem preencher a pesquisa final, seria muito bom para o webinário. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo.